Fala Dev, a gente já tá caminhando para as últimas etapas aí da nossa missão e a gente sabe o quanto que essa jornada é intensa. Então esse é o momento da gente respirar fundo, recuperar o fôlego e seguir em frente. Porque agora tudo o que importa é ir até o fim. Em uma disciplina prática como a programação, não basta só a gente ter conhecimento, a gente precisa ter experiência. Por isso não basta apenas a gente estudar, precisa praticar muito. E é exatamente isso que você tá fazendo aqui durante o NLW. Lembrando que todo esse conteúdo do NLW, todas as aulas, todo o material que a gente produz, fica disponível somente até o fim do evento, que é lá no domingo, então não deixa para depois. Cada desafio, cada dificuldade, cada erro que aparece aí no seu código faz parte de todo esse processo de aprendizado. Afinal, se o nosso trabalho é resolver problemas, aprender a lidar com eles é parte fundamental das habilidades que a gente precisa. Mas a boa notícia disso tudo é que dentro da programação, as possibilidades são infinitas. Não só por aquilo que você pode conquistar, mas por tudo que você pode construir. Google, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb, Netflix, todas essas empresas usam exatamente as mesmas tecnologias que estão aí à sua disposição. Como essas que a gente vem praticando aqui dentro do NLW. E é isso que move a gente, saber que a gente pode fazer diferença no mundo e fazer isso através das linhas de código. Então agora, chega de falar e bora codar. Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao quarto dia da nossa NLW, né? E eu espero que você esteja curtindo tudo que a gente tem produzido até aqui. A gente já fez muita coisa bacana nesses 3 últimos dias, né? Ainda tem muita coisa bacana pra gente fazer, pra gente aprender. Eu sei que você deve estar ansioso e ansiosa aí pra começar a trabalhar com o WebSocket, né? Mas antes da gente falar sobre o WebSocket, vamos dar uma recapitulada sobre o que a gente aprendeu ontem, né? Então, ontem a gente criou ali a estrutura das nossas tabelas de mensagens, de usuários, né? Toda essa estrutura dentro da nossa aplicação. O que mais que a gente fez? A gente aprendeu como separar as camadas de serviço ali, regras de negócio da nossa aplicação, né? A gente criou ali realmente toda a estrutura, entendendo as responsabilidades, como que a gente pode melhorar a divisão das responsabilidades no nosso código, algo que foi super bacana, né? E hoje, finalmente, a gente vai aprender sobre o WebSocket. Então, a gente vai entender o que é o protocolo WebSocket, como que a gente utiliza, qual que é a diferença entre ele e um protocolo HTTP, né? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Eu espero de verdade que você possa evoluir. Eu tô muito feliz de verdade com tudo que a gente tá produzindo, né? A ansiedade aqui também tá muito grande com tudo que a gente tá produzindo, mas eu tô muito feliz de verdade. Então, eu espero que você venha se dedicar até o final da sua aula, que você venha sair entendendo tudo isso que a gente tem construído juntos, né? Então, já separa aí a sua água, seu café, seu energético, porque hoje a gente tem muito conteúdo bacana para consumir sobre o WebSocket. Então, para a gente começar, vamos começar entendendo como que é a comunicação em um protocolo HTTP, para a gente poder ver, então, como que funciona o protocolo AWS, né? Quando a gente fala sobre o protocolo HTTP, deixa eu até colocar aqui, protocolo HTTP. Deixa eu arrumar aqui. E aí a gente tem basicamente 2 lados, né? A gente tem o cliente e a gente tem o servidor. Deixa eu remover aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Aqui, pronto. Então, como que funciona a comunicação em um protocolo HTTP entre cliente e servidor? Toda vez que o servidor, ele precisa de que o cliente, ele precisa de alguma resposta do servidor, o que que ele faz? Ele envia uma requisição e fica aguardando uma resposta, né? Então, essa é a comunicação via HTTP que a gente conhece. Então, só que o que acontece por baixo dos panos, né? Toda vez que uma requisição é feita do cliente para o servidor, uma nova conexão é aberta entre o cliente e o servidor. Então, a duração de vida de uma conexão em um protocolo HTTP é só enquanto o cliente ele envia a requisição e depois que o servidor envia a resposta. A partir do momento que o cliente recebe a resposta do servidor, a conexão entre os dois, ela já é fechada, né? Ou seja, o que acontece também com isso? O servidor, ele não consegue ficar enviando respostas, né? Enviando alguma informação para o nosso cliente, porque a partir do momento
que o cliente requisitou e que teve uma resposta do servidor, a conexão já não existe mais. Então, o servidor ele não consegue saber qual que é o cliente que está conectado, ele não consegue, por exemplo, se quando a gente fala, né, chat que a gente está trabalhando ali com mensagens simultâneas, que a gente vai ver, o nosso servidor ele não conseguiria enviar, por exemplo, uma mensagem que chegou para esse nosso cliente, né? Por quê? Quando a gente tem que lembrar o quê? A vida de um protocolo HTTP, ela só é durante uma requisição e uma resposta. Então, isso daí acaba ficando um processo um pouco custoso, né? Porque imagina a gente falando aqui do nosso chat aqui, imagina se o nosso cliente, toda vez que ele precisasse enviar uma mensagem aqui, né, pro atendente, fosse aberta uma conexão para o servidor, né? Imagina quantas conexões não seriam abertas também, né? E acaba não sendo um processo muito legal utilizando o protocolo HTTP, né? Claro que o protocolo HTTP ele é muito importante, a gente utiliza ele muito, só que ele tem ali um momento onde ele é melhor aproveitado. E aí, com o protocolo WS, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, então, protocolo WS, né, que é o protocolo do WebSocket. A gente tem também o cliente e o servidor. Deixa eu colocar aqui. Cliente e servidor. Só que a comunicação entre eles, ela é um pouco diferente, porque a partir do momento que o cliente ele se conecta no servidor e ele precisa se conectar no servidor para abrir uma conexão, essa conexão ela só é perdida quando o cliente ele se desconecta do WebSocket. Então, com isso, tanto o cliente consegue enviar informação para o servidor, como o servidor ele consegue enviar informação para o cliente sem que o cliente tenha requisitado alguma coisa. Diferente aqui do HTTP, que eu preciso esperar o cliente enviar uma requisição para o servidor enviar uma resposta, no protocolo HTTP não. Eu só preciso que o cliente ele se conecte, né, no nosso servidor, vou até colocar aqui, no nosso WebSocket, né? E aí a conexão ela fica aberta durante todo o tempo de comunicação. Então a gente tem aqui uma comunicação bidirecional, né? Tanto o cliente pode se comunicar com o servidor, quanto o servidor pode se comunicar com o cliente sem problema nenhum, utilizando a mesma conexão que foi feita lá no momento, né? No início de quando o cliente ele se conectou. E aí a comunicação, a comunicação WebSocket, né? O servidor ele pode mandar para o cliente sem que o cliente faça nenhuma requisição. E essa comunicação a gente vai ver aqui, né? Essa comunicação a gente faz utilizando o ID do socket, né? Porque quando o cliente ele se conecta no WebSocket, é gerado um ID dessa conexão. Então a gente consegue guardar, armazenar em algum lugar, né? Ou em memória, no banco de dados, e ali a gente tem qual que é o WebSocket do nosso cliente, né? E uma coisa que é bacana, porque quando a gente trabalha com WebSocket, a gente pode tanto enviar mensagens para um cliente, né, específico, um socket específico, como a gente pode enviar mensagem para vários sockets, né? Ou se a gente quer enviar mensagem para todos que estiverem conectados sem problema nenhum. Mas agora aqui com o protocolo WebSocket, a gente consegue fazer essa comunicação de uma forma melhor, né? Ou seja, esse protocolo é o que é utilizado para chats, né? Para a gente fazer ali uma comunicação, envio de mensagem simultânea, que a gente tem mensagem vindo, mensagem a gente recebe, né? E consegue enviar as nossas mensagens. Isso, inclusive, é o que ocorre por exemplo, dentro do Discord, né? Onde a gente tem ali a comunicação em tempo real, dentro do WhatsApp, por exemplo, no Instagram também, quando você está mexendo ali e você recebe ali uma notificação sem você ter atualizado a tua página, tudo isso tem o protocolo WebSocket por trás que vai fazendo a comunicação, vai enviando as respostas, vai enviando, né, alguma informação para o cliente sem que o cliente tenha solicitado essa informação. Para a gente trabalhar com o WebSocket, existem algumas bibliotecas que a gente pode utilizar.
Uma que eu gosto bastante de utilizar é essa Socket.io, porque com ela a gente consegue trabalhar com eventos, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta, né? Que a gente cria, claro, toda a estrutura da nossa conexão, a gente consegue emitir evento, né? Então, aqui a gente vê, né, que emite um evento para o socket em questão, a gente consegue emitir um evento para todos que estão conectados, como eu havia mencionado, e a gente consegue ficar escutando algum evento, né? Então, tudo isso, a partir do momento que o cliente ele se conecta no nosso WebSocket, a gente consegue tanto emitir um evento, quanto ficar ouvindo algum evento. A gente consegue customizar, né? Então, a gente pode ter quantos eventos a gente quiser. Eu posso ter um evento que vai mostrar que tem uma nova mensagem, eu posso ter um evento que vai ficar escutando se tem uma nova mensagem, eu posso ter um evento que vai listar para mim todos os usuários que estão conectados, enfim, tem bastante coisa que dá para a gente fazer aqui utilizando essa biblioteca Socket.io. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instalar o Socket.io, e eu vou instalar também as tipagens do Socket.io como dependência de desenvolvimento. Aqui na nossa aplicação, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Aqui na nossa aplicação, hoje a gente tem o nosso arquivo de server, né? Onde a gente tem aqui toda a estrutura que está rodando a nossa aplicação, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Bom, deixa eu ver até se ele tem aqui, ó. Ele mostra que a gente precisa criar, né, um protocolo, um servidor de protocolo HTTP, e aí, então, utilizar esse servidor para criar aqui o nosso Socket.io. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou importar aqui. Vou importar duas coisas aqui, né? Eu vou importar de dentro do HTTP, tá? Esse pacote HTTP, ele já vem como default do próprio Node, então a gente não precisa instalar nada. E aqui a gente tem acesso a uma função chamada Create Server. E vou importar de dentro do Socket.io o server e o socket também para a gente ter as tipagens. E agora aqui, depois da gente ter declarado o nosso App Express, a gente vai criar um servidor HTTP, só que utilizando aqui tudo que tem dentro do nosso app, tá? A gente já vai ver o porquê que a gente está fazendo isso. E aí, eu vou criar aqui também um servidor do Socket.io, só que passando aqui o protocolo HTTP. Então, aqui, o que a gente está fazendo? Criando o protocolo HTTP. E aqui a gente está criando o protocolo de WebSocket, né? O protocolo AWS. Então, quando a gente for utilizar lá dentro do nosso cliente, a gente vai ver que vai ter tanto o protocolo HTTP disponível, como a gente já sabe utilizar, e vai ter também o protocolo AWS disponível para a gente utilizar, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar criar alguma forma do nosso usuário se conectar na nossa aplicação. Só que aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Para a gente conseguir deixar o nosso código separado, vamos imaginar, né, que a gente vai ter dois cenários. O primeiro vai ser o nosso atendente, que vai fazer o atendimento desse nosso cliente, né, que vai receber as informações e vai respondendo para o cliente, e a gente vai ter o nosso cliente. Então, a gente vai criar dois WebSockets, dois arquivos de WebSocket. Um vai ser para todos os eventos do nosso cliente, como, por exemplo, ele enviou aqui a mensagem para a gente, né? A primeira mensagem do e-mail dele, como podemos ajudar, a gente vai salvar no nosso banco de dados. A gente vai também fazer algumas outras configurações que a gente já vai ver, né? Então, a gente vai ter um WebSocket para o nosso cliente, tá? Um arquivo de WebSocket para o nosso cliente e um arquivo de WebSocket para o nosso admin, para o nosso atendente, né? Só que é importante a gente entender o quê? A gente vai separar, né, em dois arquivos para ficar
mais fácil da gente visualizar, porém, a gente vai estar trabalhando sobre o mesmo web service, sobre o mesmo servidor WebSocket, tá? Só os arquivos que vão ser diferentes. A conexão, esse momento aqui, cadê? Onde a gente se conecta, né? Onde a gente dá de fato, faz o connection do cliente, isso a gente vai deixar dentro do nosso arquivo de server, e aí depois, então, a gente faz essas divisões, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu já criar aqui um io.on, tá? E aqui ele tem dois métodos, o connect e o connection. A gente vai começar pelo connection, que é quando o usuário ele vai ter ali o primeiro acesso ao WebSocket e vai se conectar, de fato, ao WebSocket, né? E aí, o que ele retorna é um socket, né? Aqui do próprio tipo socket. E eu vou colocar aqui só um console log, só pra gente ver. Se conectou, passando aqui o socket.id. Tá? Esse socket.id é o ID default que a gente tem do nosso socket. Bom, o que a gente vai precisar fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é que agora a gente não vai poder mais utilizar o Express para inicializar aqui, né, dando listen. A gente vai precisar utilizar esse protocolo aqui HTTP que a gente criou, tá? Só que tudo isso que a gente fizer com o Express vai continuar funcionando sem problema nenhum, certo? Só que aqui a gente vai criar um servidor baseado no protocolo HTTP para a gente conseguir fazer essa divisão de o que é HTTP e de o que é o WebSocket, tá? Só que a partir do momento também que a gente dá aqui o HTTP listen, a gente também está subindo o servidor do AWS, né, do WebSocket. Então, a gente não precisa dar, por exemplo, um io.listen, né, porque a gente já embutiu aqui o nosso servidor, tá? Só que agora também a gente precisa fazer uns testes, né? E como que a gente vai testar? Aqui, claro, o intuito não é a gente trabalhar com front-end, mas eu vou deixar aqui, como eu sou uma professora boazinha, eu vou disponibilizar uma pasta public, então deixa eu abrir aqui, que essa pasta ela vai ter algumas informações, então ela vai ter aqui um CSS, que é uma folha de estilo, já com toda a parte de estilização criada, a gente vai ter aqui um HTML, tá, que tem algumas partes propositalmente comentadas, porque a gente vai descomentar depois. Tem algumas imagens também que faz parte do HTML e tem o JS, onde a gente vai colocar todos os eventos que a gente for trabalhando do nosso cliente. Então, deixa eu colocar aqui dentro da minha aplicação. Deixa eu ver se eu der um copy folder. Foi. Então, a gente tem aqui essa nossa pasta public na nossa aplicação, tá? Por que eu tô fazendo dessa forma? A gente poderia, né, utilizar, se você tem um conhecimento, por exemplo, de React, enfim, Vue, Angular, e quiser utilizar sem problema nenhum. Só que aqui, para a gente otimizar o nosso tempo, a gente vai utilizar as próprias views que tem aqui, que a gente consegue utilizar dentro do próprio Node.js. Só que a gente precisa transformar, né, esse nosso public de uma forma que a nossa aplicação ela consiga entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Pode ser aqui. Eu vou dar um app.use express.static e eu vou passar o caminho dessa minha pasta public. Isso vai definir onde estarão os nossos arquivos públicos, tá? Que é tudo isso que a gente tiver aqui para poder ser acessado pelo nosso browser. Então, deixa eu importar aqui. Esse path é um módulo do próprio Node que ele permite com que a gente faça a leitura, né, com que a gente construa ali o arquivo, né, o caminho de algum arquivo para passar para dentro da nossa aplicação. Então, com ele, por exemplo, a gente tem aqui um path join. Eu vou dizer para ele que eu quero pegar o dir name, né, o diretório que a gente está. Eu vou voltar uma posição, né? Porque, ó, por exemplo, a gente está aqui dentro do nosso server. Então, a gente vai voltar uma posição para ficar na raiz. E aí, eu vou pedir para acessar essa
essa nossa pasta public, tá? Então aqui a gente vai ter acesso a essa pasta public. Agora aqui eu vou fazer algumas alterações. Eu vou dizer que as minhas views, elas estarão, né, dentro desse caminho de yourname.public. Vou informar que a engine que a gente vai utilizar é o HTML, porque por padrão ele utiliza a extensão EJS, né? Esse é o padrão que o Node.js utiliza, então a gente vai pedir para utilizar o EJS. Então vou colocar aqui EJS.renderFile app.set view engine HTML. Na verdade aqui é a HTML. Opa! Tem que estar entre aspas. Prontinho, aqui já tá toda a nossa configuração. Parece meio extenso assim, né? Mas pra gente conseguir utilizar o HTML aqui dentro das nossas rotas. Então, o que a gente vai fazer? Só pra gente testar, eu vou criar aqui mesmo uma rota de teste, tá? Então, qual que é a ideia? Quando a gente acessar essa URL aqui, que a gente já vai definir, deixa eu já colocar aqui o meu request e response, a gente vai pedir para renderizar esse nosso arquivo HTML. Até então, o que a gente vinha utilizando as nossas rotas? Para retornar uma informação, né, um JSON, uma resposta ali para o nosso cliente. Agora, nesse momento, a gente vai pedir para ele renderizar toda a nossa tela, e aí para que nessa renderização a gente consiga visualizar uma página HTML. Então, vou dar aqui um response.render e eu vou passar o meu HTML barra client.html. E aqui eu vou definir como pages client, algo do tipo, tá? Vou rodar aqui a minha aplicação. Eu esqueci de instalar o módulo EJS. Então, vamos dar um yarn add EJS para a gente conseguir utilizar, né, esse EJS, tá? E agora sim, yarn dev. Aplicação rodando, vamos vir aqui no nosso browser. 3333 barra e o nome que a gente colocou ali, que era pages barra client. E tem aqui a nossa aplicação rodando bonitinho. Então, a gente tem aqui esse botão suporte, que quando a gente abre, sobe aqui um chatzinho pra gente, né? Bem simplesinho, mas que vai dar pra gente trabalhar aqui com tudo que a gente quer, né? Então, a partir desse momento aqui, que a gente já tem o nosso HTML, a gente vai conseguir fazer tudo que a gente precisa aqui com o WebSocket. E pra gente começar trabalhando com o WebSocket, a gente precisa fazer a conexão aqui do nosso servidor. E tá vendo aqui, ó, quando você abrir o HTML, já vai ter propositalmente para você esse socket.io aqui, que é o nosso socket client. Então, a gente vai precisar instalar esse nosso socket client. Então, eu vou dar um yarn add socket.io-client para a gente conseguir utilizar isso. Isso daqui a gente só vai utilizar porque a gente está fazendo o client na nossa aplicação. E o socket.io, esse socket.io que a gente tinha instalado, né, que a gente tem aqui, ele só é o server, tá? Então, a gente precisa instalar também o client dele. Então, vou rodar aqui yarn dev e eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar abrindo aqui o meu JS e aqui a gente já tem um evento, né, Start Chat, que ele é chamado quando a gente clica aqui em iniciar chat, né? Pra gente ver, deixa eu abrir aqui o console. Ele tá dando aqui um erro de favicons, agora já sumiu. Então, o que eu vou fazer aqui pra gente ver se esse evento ele tá funcionando, tá? Isso daqui ele pega basicamente o botão aqui, né, que é esse, cadê? Start Chat. Ele pega esse botão e cria um evento de clique para ele, tá? Então, eu vou dar aqui um console log. Clicou no botão. Vou salvar. Sempre tem que atualizar aqui, tá?
E vou clicar aqui no botão e ele já está funcionando. Show de bola. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando a gente receber essa informação, né? Oi, preciso de ajuda aqui, algo do tipo, e receber o e-mail, quando a gente clicar em iniciar o chat, aí sim a gente vai chamar aqui essa nossa conexão, né? A gente vai abrir uma conexão entre o nosso cliente e o nosso servidor. E por que a gente não vai fazer isso quando ele clicar aqui, né? Quando ele abrir aqui o suporte? Porque pode ser que nesse momento aqui ele tenha aberto por engano ou só para ver o que estava acontecendo. Então a gente vai abrir realmente quando ele clicar aqui em iniciar chat, tá? Então aqui no nosso chat, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o que está sendo digitado aqui nesse meu text area, tá? Nesse meu texto, e eu coloquei até aqui uns caracteres só para ficar mais bonitinho, né? Nem precisava, mas... então, vou pegar o que está sendo digitado aqui. Vou pegar o que está sendo digitado também no nosso e-mail. Aliás, eu vou fazer agora de uma forma diferente. Só para a gente ver se ele está funcionando, eu vou criar aqui um const socket igual a IO, tá? E a gente vai utilizar esse socket aqui para fazer a nossa comunicação. E aí, se a gente voltar aqui no nosso browser, né? Se eu der um reload aqui e der iniciar chat, olha só o que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui a nossa aplicação. E ele já se conectou na nossa aplicação só pelo fato da gente ter inicializado aqui o nosso I/O, né? Então agora, a partir desse momento que a gente se conectou, lembra que aqui na documentação a gente viu que a gente consegue emitir eventos? Cadê? Acho que tá mais em cima aqui. A gente consegue emitir e ouvir eventos. A partir do momento que a gente se conectou aqui, a gente já está disponível para emitir e ouvir eventos também pro nosso socket, né? E receber também do nosso socket, tá? Então agora, para a gente começar a trabalhar com os eventos, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma pasta WebSocket, tá? Vou criar 2 WebSockets aqui. Um vai ser o meu client.ts e o outro a gente vai colocar como... Vou colocar como admin.ts, tá? Para ser o nosso atendente. Só que aqui eu também vou precisar fazer algumas alterações. Por quê? Depois eu vou precisar importar esse meu WebSocket em algum lugar. Só que para eu trabalhar também com esses arquivos separados, eu vou precisar ter acesso a esse I/O aqui que a gente criou, né? A esse protocolo que a gente criou. Então, eu vou precisar exportar esse meu protocolo, né? Só que eu não posso importar aqui o meu WebSocket nesse arquivo, que é o arquivo que a gente está utilizando de inicialização, porque se eu importar esse arquivo aqui, eu não vou ter acesso ainda a esse protocolo que foi criado. Então, o que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro do nosso SRC, eu vou criar um outro arquivo chamado app.ts. Deixa eu ver se eu coloco. Vou colocar como http.ts, tá? E aí, eu vou pegar toda essa minha informação, tá? Só não vou pegar esse meu HTTP, vou pegar todo o resto, vou remover e vou passar aqui para dentro desse meu HTTP. Tá? E agora, eu vou dar um export no HTTP e no I/O, tá? Por quê? Esse meu HTTP, a gente vai importar agora nesse nosso server. Então, vou importar aqui o HTTP de dentro de HTTP. E agora a gente tem acesso já ao HTTP. E esse nosso I/O, eu vou utilizar ele aqui dentro do nosso cliente. Então, vou importar o I/O de dentro do HTTP, tá? E agora aqui, ó, eu continuo tendo acesso a todas as outras informações. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu verificar o que a gente faz primeiro.
Vamos já importar, deixa eu remover aqui. Vamos já importar esse nosso arquivo de client.ts do WebSocket para a gente não esquecer. Então, a gente vai importar aqui dentro do server, tá? E a gente pode importar aqui sem problema nenhum. Então, eu vou importar o meu WebSocket /client. E aqui a gente não precisa importar mais nada, é só importar o arquivo mesmo, tá? E tá vendo que a gente tá atualizando aqui? Ele tá se conectando, né? Por quê? Ele fica já ouvindo esse client aqui, né? Então, por isso que ele tá sempre aqui se conectando sem a gente precisar fazer nada. Bom, mas vamos aqui trabalhar com o nosso client. Então, a partir do momento que a gente passar aqui as informações, né? A gente vai precisar digitar as informações e receber essas informações. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro evento, que vai ser... Deixa eu ver qual que vai ser o evento que a gente vai criar. Vou começar aqui, ó, colocando o onConnect, tá? Por quê? A gente se conectou aqui no nosso... A gente criou aqui, né, essa nossa conexão. Só que a gente precisa... Deixa eu comentar aqui também. A gente precisa, dentro desses nossos clients que a gente vai utilizar, né, desses nossos arquivos, a gente precisa pegar essa conexão. Então, eu vou dizer esse onConnect, que aí a gente consegue reutilizar, né, esse nosso connection aqui e repassar para esses nossos dois arquivos. Então, eu vou pegar aqui o nosso socket. E aí, aqui dentro, eu vou criar todos os eventos que forem relacionados ao cliente, né? Importante aqui, a gente vai precisar criar eventos com nomes diferentes. Por quê? Não tem como a gente criar, né? Como a gente está trabalhando com o mesmo socket, com o mesmo protocolo, com o mesmo servidor, não tem como a gente definir, por exemplo, criando, né? Se a gente criar aqui o mesmo evento para o cliente e para o admin, não tem como a gente diferenciar. Então, a gente vai adotar o padrão de que sempre que a gente for criar um evento para o cliente, a gente vai colocar ali um prefixo de cliente, tá? E aí, para a gente criar um evento, né, a gente tem ali as duas informações, né? A gente pode criar tanto para um cliente específico, utilizando o socket, quanto para todos. Nesse caso aqui, a gente quer criar para o cliente específico que está se logando. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai criar é um Client First Access. Algo do tipo, tá? Que vai ser o primeiro acesso ali, onde ele tá repassando, né, o que ele precisa de ajuda e o e-mail dele, certo? Aqui a gente pode definir o nome que a gente quiser, sem problema nenhum. A segunda coisa que a gente vai ter aqui são os parâmetros que a gente vai receber, que no caso vai ser o texto e o e-mail do nosso cliente. Então, vou pegar aqui os meus parâmetros, tá? E aí, só pra gente ver se tá tudo funcionando, eu vou dar aqui um console log params, para a gente pegar esses parâmetros. Show de bola, a gente criou aqui o nosso primeiro evento. Agora, aqui no nosso JS, a gente vai precisar emitir esse nosso evento, né? O on a gente cria, né? Para a gente ficar ouvindo. E o emit a gente vai emitir, né? Vai de fato chamar um evento. Então, aqui eu preciso pegar essas duas informações do meu texto e do meu e-mail. Então, para isso, deixa eu pegar aqui a nossa colinha, tá? Isso aqui eu já vou deixar disponível para vocês também. Que é o seguinte, um ponto importante aqui, né? Isso daqui, na verdade, é só para ele mudar, né? Porque aqui a gente só tem... Nesse primeiro momento, a gente só tem essa div aqui, né? Esse chat, esse da direita aqui. Quando a gente clicar em iniciar chat, a gente vai ocultar esse e vai mostrar esse daqui, tá? E é isso que tá acontecendo nesse código aqui que a gente tá fazendo. Deixa eu deixar aqui em cima. Isso daqui, a gente tá pegando o que tá sendo digitado no e-mail. Isso daqui a gente pega o que foi digitado, né? Em ambos, né? O que tá sendo não, o que foi digitado naquele texto, tá? HTML básico que a gente tá fazendo aqui, sem jQuery, sem nada, só com HTML básico. Só que agora aqui, a gente vai precisar fazer uma alteração. Por quê? Esse nosso socket, eu vou precisar não somente para esse meu start chat, a gente vai precisar também para outros momentos que a gente vai ver
depois. Então, o que eu vou fazer aqui? Será que nesse a gente vai precisar para outros momentos? Acho que não, né? Porque a gente só vai ter um botão. Na verdade, vai ser na outra div. Então, a gente consegue reaproveitar esse socket aqui, sem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou dar um socket on. Vou passar aqui o connect, tá? Então, a partir do momento que eu tiver conectado, aí, assim, agora sim, a gente vai emitir os nossos eventos. Então, eu vou dar um socket emit e vou emitir um evento aqui para esse client first access, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai precisar passar os nossos parâmetros que a gente já vai criar e a gente vai ter um callback e um erro, né? E a gente vai fazer uma verificação simples, né? Se tiver erro, a gente dá, deixa eu colocar aqui, um console erro, passando o erro. Se não, a gente só dá um console log com callback se tiver, né? Claro que isso daqui só vai funcionar se a gente tiver aqui, né, o nosso callback e o nosso erro também. Mas vamos deixar aqui já criado. E agora a gente precisa criar esses nossos parâmetros que serão o e-mail e o nosso text. Então eu vou criar aqui um objeto params, simplesmente passando o nosso e-mail e o nosso text. Vou limpar aqui o nosso console, vou dar um yarn dev. E agora aqui, ó, deixa eu dar um reload, né? Se eu colocar aqui a informação, oi, preciso de ajuda, e passar o meu e-mail, se eu der um send, perceba que ele já mudou aqui, né, a div. E se eu voltar aqui, ó, olha só, ele já tá conseguindo capturar aqui no nosso cliente, né, os nossos parâmetros aqui com a informação do text que a gente precisa de ajuda e com o nosso e-mail também. Então agora a gente vai precisar armazenar essas informações aqui, né? Qual que vai ser o fluxo aqui que a gente vai fazer? Deixa eu até, para a gente conseguir visualizar melhor, né? A partir do momento que a gente recebeu esse parâmetro, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é salvar a conexão com o socket ID, user ID, né? E essas informações que a gente tem aqui na nossa tabela de conexão. Só que a gente ainda não tem a tabela de conexão, né? Então, a gente não consegue fazer esse passo a passo aqui. Então, já para a gente adiantar, vamos criar aqui a nossa tabela de conexão. E essa tabela de conexão vai servir para a gente fazer o gerenciamento das nossas conexões. Tanto é que eu adicionei aqui esse socket ID, que não tinha, né? Que eu vi que estava faltando. Então, a gente vai armazenar o ID do usuário, o ID do socket, né? Que a gente está fazendo a comunicação. E por que a gente vai armazenar o ID desse socket? Porque quando o cliente ele tiver em atendimento, a ideia é que o quê? Que vai ter a gente vai disponibilizar uma tela ali para o nosso atendente, para ele visualizar todos os clientes que ainda não estão em atendimento, ou seja, todos os que estão ali com admin ID como nulo, né? E aí ele vai poder fazer o atendimento para esse nosso cliente. E aí, para ele enviar uma mensagem para o cliente, ele vai precisar do socket ID do cliente. Então, para a gente adiantar, já vamos criar aqui a nossa tabela. Então, deixa eu vir aqui. Opa. Yarn type ORM. Migration, create, -n. Create connections. E agora aqui a gente vai colocar as informações que a gente precisa. Então, create table, que a gente já conhece, né? New table. Você já deve estar ficando craque aí na criação de tabelas. A gente vai criar aqui um connections. As colunas que vai ter vai ser o ID, tipo, o ID como chave primária. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente vai ter o admin ID, user ID, tá? Então, admin ID.
do tipo UID também. E esse daqui a gente vai poder ser nulo, né? Porque pode ser que ele ainda não esteja em atendimento. A gente vai ter o User ID, do tipo UID. Socket ID, que a gente vai definir como varchar, né? Porque a gente não sabe qual que é o tipo. A gente vai ter um created at. Opa. O tipo dele vai ser o timestamp. O default vai ser o null. E a gente vai ter também o updated at. Opa. Aqui. Updated at. Tá? Para ele atualizar aqui. Por exemplo, quando um admin for inserido aqui, né, nesse registro. E agora aqui, se der errado, a gente dá um drop table nas nossas conexões, né? Só que aqui a gente vai precisar fazer também uma alteração, porque o nosso usuário, ele é uma foreign key, né, dentro aqui da nossa tabela de conexões, que a gente já viu, igual aqui em mensagens. Então, ontem a gente viu como fazer uma foreign key utilizando já a estrutura da tabela, né? E hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai criar a nossa foreign key fora do create table para a gente ver também uma outra forma, né? Por exemplo, se a gente está criando alguma coluna, por exemplo, que a gente quer que seja uma foreign key de uma tabela, né? A gente vai utilizar dessa outra forma que eu vou mostrar aqui agora. Então, a gente vai dar um query runner .create foreign key. A gente vai passar qual que é a tabela, que no caso é essa tabela de conexões. E aí a gente vai dar um new table foreign key, tá? E agora sim, aqui dentro, a gente pode utilizar a mesma estrutura que a gente utilizou aqui no foreign key. A única coisa que vai mudar mesmo é que aqui a gente cria, né, um foreign key e utiliza o table foreign key. Só que aqui também, se a gente der um drop, deixa eu só mudar aqui para FK connection. Só que aqui, se a gente precisar remover essa foreign key, a gente vai precisar fazer o seguinte: antes de remover a tabela, a gente vai dar um query runner.drop foreign key. A gente precisa passar o nome da tabela e qual que é o nome da foreign key que a gente quer remover, tá? Isso daqui a gente só vai fazer porque a gente está criando a foreign key de uma forma diferente. Bom, vou rodar aqui, né, o nosso yarn type ORM migration run. Connection. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Eu estava fazendo alguns testes. Agora sim funcionou, é só porque eu tinha feito um teste aqui com uma tabela. Bom, o que a gente vai fazer agora então? Vamos criar aqui as nossas entidades, repositórios e o nosso service para armazenar as nossas informações. Então, vou começar criando aqui a nossa entidade. Connection.ts, class connection, export connection. Deixa eu já importar o entity, type ORM. Aliás, deixa eu copiar aqui. Como a gente vai precisar? A gente vai precisar do user, do UID, dessas informações. Eu vou copiar aqui, né? E vou copiar até essa estrutura que tem aqui dentro do messages. E aí a gente só faz as alterações que a gente precisa, tá? Então a gente vai ter o admin ID, né? A gente não tem um text, mas a gente tem o socket ID. O usuário, e a gente vai ter também aqui o update date column, né? Então, updated at. Não sei de onde eu tirei o outro nome. Então, aqui a gente já tem a nossa entidade de conexões, né?
vou criar, então, o nosso repositório connections repository.ts, class connections repository extends repository, passando o nosso connection. E nesse momento aqui, a gente vai precisar de um ponto de atenção aqui na importação do nosso connection, porque o TypeORM, ele também tem uma classe chamada connection. Então, a gente só precisa garantir que esse connection aqui, ele tá vindo dentro de entities e é o connection certinho, tá? E agora aqui vou criar o nosso service. Então, connections service.ts, connections service, então extend aqui, extend não, né? Export. Deixa eu já importar aqui o get custom repository de dentro do TypeORM. A gente vai precisar também do connections repository de dentro do nosso repositório. E agora sim, aqui a gente consegue criar a nossa estrutura. Então, a gente vai ter um método create, né? Esse método, a gente vai receber... Deixa eu pensar aqui, o que a gente vai receber? A gente vai receber o ID do nosso usuário, qual que é o ID do socket. Deixa eu criar já uma interface aqui. Interface e connection create, que vai receber o ID do nosso socket. Ele vai receber o ID do nosso user. O ID do nosso administrador, só que esse a gente vai colocar como opcional. A gente vai receber também o ID, que vai ser opcional, tá? E a gente já vai ver por quê desses dois. Vou passar aqui, então, meu e-connection. Vou desestruturar aqui pra gente, user ID, admin ID e o ID. Deixa eu criar aqui o nosso repositório, const não, sempre coloco const. Private Connections Repository, do tipo repositório. Passando aqui o nosso connection, que vai vir das entidades, né? Sempre garantir que vai vir dos entities. Eita, aqui colocou um C maiúsculo. Pronto. Construtor diz connections repository igual a get custom repository, passando o nosso repositório. Certo? Aí agora aqui a gente tem acesso ao nosso repositório. Então, vou dar um create, passando o socket, o update não, user ID, admin ID e o ID. Isso aqui a gente já tá, né, ficando bem afiado. Preciso nem falar mais o que tá acontecendo aqui, né? Bom, nossa conexão aqui, então, ela já foi criada, né? A gente já tem o service. Agora a gente pode vir aqui no nosso client. Vou importar esse meu service. Connection service. Eita! De dentro de services. Connection services. Aqui deixa eu dar um const connections service igual a new connection service. E agora aqui a gente tem acesso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, await, né, para criar a conexão. Deixa eu colocar aqui como async. A gente precisa criar essa nossa conexão. E aí, para a gente criar, a gente vai precisar do socket ID, do user ID e do primeiro acesso. São essas duas informações que a gente vai precisar, né? Bom, o socket ID a gente consegue através do ID do socket. Então, eu posso dar aqui um socket ID igual a socket.id e eu tenho o ID. Só que agora, o user ID, como que a gente vai fazer
para conseguir ele? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se esse nosso usuário, né? A gente tem aqui, deixa eu desestruturar aqui do nosso parâmetro para ficar mais fácil também. A gente tem o nosso text e o nosso e-mail de dentro do nosso params, né? Então eu preciso verificar se esse meu usuário, né, ele já existe no meu banco de dados, porque eu preciso do ID desse usuário para eu conseguir armazenar aqui nas minhas conexões. Então, eu vou precisar também do serviço de usuários, né? Então, deixa eu colocar aqui user service. Mudar aqui para users service igual a new user service. E aqui, então, eu vou verificar se o usuário ele existe. Então, vou dar um user exists, chamando o meu user service, users service, e eu vou ter um find by e-mail, né, que a gente já tem, na verdade. Eu vou passar aqui o meu e-mail, certo? Se o usuário não existir, eu vou precisar salvar ele dentro da minha base de dados, né, da nossa tabela de usuários. Então, se ele não existir, eu vou dar um const. Deixa eu ver se a gente dá um const. Vou dar um const user, que a gente vai precisar do usuário, await userservices.create, passando o nosso e-mail, né, que é o método que a gente já tinha criado na aula passada. E aí, eu vou copiar essa minha connection aqui para cima, tá? Porque se ele não existir, eu vou criar ele e vou pegar esse user ID nesse momento, né? Se ele existir, o meu user ID vai ser, deixa eu dar um enter aqui, o meu user ID vai ser esse userExist.id, né? Que é o que a gente já verificou antes. Bom, com isso a gente vai conseguir salvar a conexão do nosso usuário na nossa tabela. Vamos fazer o teste? Deixa eu ver aqui. Deu um monte de erro. A nossa aplicação não está rodando. Então, vou rodar a nossa aplicação primeiro. Service running, prontinho. Deixa eu dar um reload, vou fechar aqui também. Vou colocar aqui, oi, preciso de ajuda, o meu e-mail e vou iniciar o chat. Se eu vier aqui dentro do meu banco de dados, deixa eu ver, aliás, se deu tudo certo aqui. Esqueci de um detalhe bem importante, né? Que você nem me avisou, mas tudo bem. Aqui a gente precisa colocar o Entity Repository e passar qual que é a nossa entidade, né? Senão a gente vai ter que nenhum Custom Repository foi encontrado. No metadata for connection was found. Por que não? Faltou o entity aqui também. No caminhão do gás passando uma hora dessa, mas tudo bem. Agora sim. Vou rodar aqui. Na verdade, olha só o que aconteceu. Como ele deu lá o reload, ele já salvou aqui pra gente a conexão. Deixa eu fechar aqui. Toda essa parte. Ele já salvou aqui pra gente a conexão, né? Bom, se eu voltar aqui e der um reload e fazer novamente para esse meu usuário, né? Oi, preciso de ajuda. E passar o mesmo e-mail. Olha só o que está acontecendo. Deixa eu dar um reload. Ele está salvando uma nova informação. Por quê? Lembra que toda vez que a gente atualiza, o socket ele muda, né? Só que ele está adicionando uma nova informação aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso código? A gente vai verificar se existe uma conexão já criada para esse nosso usuário. Se existir, a gente só vai sobrescrever o socket ID. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui no nosso connection service? A gente vai precisar criar mais um método que vai ser o find by user ID. Então, a gente vai passar aqui o user ID, const connection igual ao await this connections repository find one, passando o nosso user ID.
Então, eu vou passar aqui o meu user ID. Se tiver, a gente retorna a nossa conexão, tá? E agora aqui, no nosso socket, deixa eu só pensar qual que vai ser o melhor momento pra gente fazer esse nosso find. Eu acho que vai ser no else, né? Porque se for aqui nesse if, significa que ele não tem conexão criada, né? Porque se o usuário não existe, não tem conexão. Então aqui, a gente vai fazer o seguinte, const connection igual await connection service.find by user ID, pegando o user exists.id. E aí a gente vai verificar o seguinte. A gente vai verificar se existe uma conexão, porque pode ser que esse nosso usuário, ele tenha sido salvo de uma outra forma, né? Que não seja, ele tenha sido criado, na verdade, de uma outra forma que não seja via WebSocket. Então, se não tiver conexão, então, a gente salva essa informação aqui sem problema nenhum. Se tiver conexão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um connection.socketID, pegando o socketID. Então, a gente vai sobrescrever o ID existente, e aí a gente só dá um connection service.create, passando a nossa conexão, tá? Então, isso daqui ele vai sobrescrever o valor do nosso socket ID. Para a gente testar, o que eu vou fazer? Eu vou remover essas duas linhas aqui que a gente criou, tá? Deixa eu remover. Agora sim. Vou dar um reload aqui. E eu vou inserir aqui, ó. Oi, preciso de ajuda. O e-mail. Iniciar chat. Ele salvou aqui a conexão, né? O socket é PQN e aí vai. Se eu dar um reload e fazer novamente para esse nosso usuário, oi, preciso de ajuda, ele tem que mudar aqui o ID. E olha só, ele mudou o ID do socket, só que ele continua, ele não criou um novo registro, né? Ele apenas alterou aqui pra gente. Show de bola, já tá funcionando. O que a gente vai precisar fazer agora? Bom, agora que a gente já tá conseguindo fazer essa parte da conexão, a gente precisa salvar as mensagens que a gente está recebendo, né? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo o primeiro acesso, mas a gente precisa salvar essa informação, né? Para a gente ter ali todo o registro. Então, deixa eu criar aqui mais um service, que vai ser o messages service. Vou criar aqui embaixo. Na verdade, acho que nem precisa. Só colocar um await messages. Messages service. Criei com M maiúsculo. Eu não... Olha só. Aqui eu preciso passar. Deixa eu remover esse. Agora aqui. Messages service. Agora aqui sim a gente tem acesso ao create. E o nosso create, o que ele tem mesmo? Ele tem o text. E ele tem o user ID. Só que aí a gente vai precisar pegar a informação do nosso user ID aqui, né? Bom, a gente poderia fazer de duas formas. A gente poderia colocar, né, essa nossa criação dentro de cada condição, ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu crio aqui uma variável chamada user ID, que eu inicio ela como valor de nulo, né? Aí aqui dentro desse meu if, eu digo que o valor de user ID vai ser igual a user.id, né? Então, se ele entrar dentro dessa condição, o user ID vai ter esse valor aqui, né? Que é do momento da criação. E se ele entrar aqui no meu else, vou até colocar aqui em cima para não confundir, o meu user ID, ele vai ser igual a user.id. User.id não, né? userExists.id. Certo? E agora aqui a gente vai ter a criação da nossa mensagem se tudo der certo. Então, para a gente testar,
Eu vou criar aqui novamente. Vou escrever: oi, preciso de ajuda. O meu e-mail. E vamos ver aqui. A nossa mensagem foi salva com sucesso. Então, a gente já está conseguindo fazer a nossa primeira comunicação via WebSocket. Você viu? Foi muito rápido o processo que isso ocorre, né? O processo via HTTP, ele ocorre muito rápido, né? Deixa eu dar aqui um inspecionar para a gente ver se a gente consegue visualizar aqui alguma informação. Vou até fazer o processo aqui de novo, né? Oi, tudo bem? Passando meu e-mail aqui. Iniciar chat. E olha só, se a gente der um inspecionar elemento aqui, né? Eu cliquei aqui com o botão direito em inspecionar elemento. A gente vai ver aqui na aba Network que tem vários filtros aqui, né? Tem vários protocolos, XHR, JS, e a gente tem esse protocolo WS, que é o protocolo que a gente está utilizando, né? E aí a gente consegue ver que, de fato, ele está utilizando o protocolo WebSocket, o protocolo WS, para a gente fazer essa comunicação na nossa aplicação, né? Então, olha só que bacana. A gente consegue ver todas as informações que a gente está enviando, enfim. Se você também quiser utilizar essa parte, vai ser super bacana para o teu aprendizado. Uma alteração que a gente pode fazer aqui no nosso código, só para ficar melhor assim, é criar uma interface aqui chamada params, que a gente define o nosso text como um ID e o nosso e-mail como... o nosso text como uma string e o e-mail como uma string também. E aqui a gente força que esses nossos params seja um params. Por quê? Se a gente receber qualquer outra coisa que não seja um text e um e-mail, acaba dando erro, né? Então, só para a gente utilizar também o TypeScript de uma forma melhor, a gente consegue fazer isso aqui na nossa aplicação. Bom, deixa eu ver. Tá tudo certinho aqui na nossa aplicação, show de bola. E por fim, então, o que a gente vai fazer nessa aula é o seguinte. Hoje, se a gente for olhar aqui a nossa página, ele está mostrando aqui o nosso suporte, né? Mas vamos imaginar que que eu não quero mais que tenha o chat dentro da minha aplicação. Então, a gente criou aqui, né, esse nosso settings justamente para isso, para a gente habilitar ou desabilitar essa parte do suporte. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso projeto, no nosso HTML, eu já deixei, inclusive, né, aqui dentro essa função onload, tá? Ela vai ser chamada quando a nossa aplicação subir. Então, aqui, a gente vai ter um método que ele vai verificar, né, quais são as configurações desse nosso usuário. E a gente já vai ver como a gente pode fazer esse método. E aí, a gente vai ocultar, né? Se o chat lá tiver como falso, a gente vai ocultar essa parte do chat, tá? Então, para a gente criar, o que a gente vai fazer? Hoje a gente não tem uma parte que faz a listagem, né? Então, vou criar aqui dentro do meu service um find by username, tá? Vou colocar aqui username, const settings, await this settings repository find one, que a gente já viu. Opa, vou receber aqui o meu username e vou retornar aqui quais que são as configurações desse usuário, tá? Agora aqui, nas nossas rotas, a gente vai criar, na verdade, aqui dentro de controller, né, a gente vai criar um find by username. Deixa eu já copiar esse request, esse response. A gente vai receber o username, e como a gente já viu aqui, né, ele vai vir pelas rotas. Então, a gente vai definir aqui que ele vai vir dentro de request params, né? O params são as rotas, parâmetros de rotas. Deixa eu pegar aqui o servidor também,
servidor não, no service, para ficar mais fácil. Settings await settings service.find by username, passando o nosso username, e a gente retorna o que a gente pegou aqui dentro de settings, né? Então aqui a gente já tem o controller e a gente só vai criar a nossa rota aqui. Então deixa eu dar um duplicate aqui, vai ser um get. A gente vai receber um username, então a gente precisa definir aqui o nome do nosso parâmetro. E aqui, então, a gente coloca um find by username, né? Então, a partir de agora, a gente já tem acesso aqui a essa nossa rota que a gente está chamando aqui, né? Então, vou parar aqui o nosso servidor e vou rodar novamente. Se a gente voltar aqui, ele continua funcionando, né? Só que a gente não tem, né, uma rota que altere esse valor. Então, só pra gente ver, ó, vou alterar aqui no meu banco de dados direto, vou colocar aqui o chat como 0, tá? Porque como a gente tá trabalhando com boolean, ou é 0 ou é 1, né? 1 é se ele estiver ativo, 0 é se ele não estiver ativo. E vou dar um commit e aí a gente já faz uma rota para isso. Então, deixa eu voltar aqui. Se eu atualizar, olha só, ele já sumiu aqui. Então, a gente já está conseguindo também fazer essa validação, né? Mas, para a gente não ficar indo no banco de dados, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar um async update. Opa, deixa eu começar pelo service, né? Para ficar mais fácil. Cadê meus settings? Aqui. Async update. E aí a gente vai receber o username. E a gente vai receber também o chat, né? Que vai ser um boolean. Deixa eu ver se é isso. Tô pensando aqui. Porque a gente tanto pode receber, né, esse parâmetro, como a gente pode... Vou fazer dessa forma, né? Então, a gente vai criar aqui um... Na verdade, nem precisa... Deixa eu ver se a gente repassa. Vou repassar essa informação. Então, vou pegar aqui um const settings. Await this settings repository. E aí, a gente pode utilizar o método update. Deixa eu ver se a gente já utilizou aqui em algum lugar. A gente não utilizou aqui em nenhum lugar, mas aqui, ó, a gente pode utilizar o seguinte, o próprio método update do TypeORM. Ou melhor, para a gente aumentar o nosso conhecimento de TypeORM, eu vou criar aqui um Create Query Builder, tá? Create Query Builder. E a gente vai chamar dentro do Create Query Builder, deixa eu dar um enter aqui, a gente vai chamar o update, passando qual que é a nossa entidade, que é a entidade de settings. Aqui eu vou criar um set, né, que é o que eu quero alterar. Então, eu quero alterar o username e o chat. Onde? Username não, né? Eu quero alterar o meu chat, né, o valor do chat, onde o username for igual a username. E aí, como a gente tem esses dois pontinhos, significa que ele é um parâmetro. E agora aqui a gente pode passar esse nosso parâmetro de username, né? E como a gente está utilizando o mesmo nome, a gente pode utilizar sem precisar ficar colocando username é igual a username, tá? Ponto execute. E aí a gente vai executar esse nosso update, tá? Então, deixa eu salvar aqui. Agora a gente precisa criar o nosso controller, né? Então, dentro de settings, eu vou até pegar aqui. Vou dar um update. A gente vai receber o username pela request params e a gente vai receber o chat pelo body, tá? E agora aqui a gente dá um update passando o username e o chat para a gente atualizar. E agora a gente cria aqui uma rota, né, de update. Update, método put, se a gente for lembrar lá atrás, né, o put para alterar, certo?
Update. Cadê? Update. E agora, só a gente testar pelo Insomnia. Então, deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Aqui. New request. Update settings. Método put. A gente vai ter um JSON que vai ser o chat, né? Deixa eu já colocar aqui meu base URL barra settings barra admin, que é o nome do usuário. Aqui eu coloco o chat. Eita! Ah! Pronto. Coloco o chat como true, né? Então, vou salvar. E ele deu aqui, ok. Bom, para a gente testar, se eu der um reload, tem que aparecer aqui. E olha só, apareceu, né? Vou colocar aqui como false. E ele sumiu. Então, a gente já está conseguindo também fazer essa validação, se a gente quer ou não quer utilizar o chat dentro da nossa aplicação, né? Isso é bem bacana, é bem interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com widgets, né? São funcionalidades que a gente vai incrementando ao nosso site. E chegamos ao fim do 4º dia do nosso NLW, né? E você deve estar falando, já está acabando. A gente tá aprendendo muita coisa, tem sido super bacana esse tempo que a gente tá junto, né? E eu espero de verdade que hoje você tenha aprendido muito mais. Então já vamos marcar aqui tudo que a gente já fez, né? A gente aprendeu... vamos já dar aquela recapitulada que a gente faz, né? Durante todo o final de aula. Então hoje a gente aprendeu sobre o que é um protocolo HTTP, né, como que ele funciona, qual que é a diferença entre o protocolo HTTP e o protocolo WebSocket. A gente viu como utilizar o WebSocket dentro da nossa aplicação, fazendo ali a comunicação, né, entre o cliente e o servidor. Claro que por enquanto a gente só está fazendo a comunicação de um lado, mas a gente já está entendendo como que funciona o WebSocket, como que é essa comunicação em tempo real, né, como que funciona toda a parte ali da conexão, né. A gente viu que a partir do momento que a gente abre uma conexão, aquela conexão ela fica até o momento que a gente derruba ela, né, e por isso a gente consegue ter a comunicação ali entre o cliente e o servidor, enfim. E amanhã, o que a gente vai aprender? A gente vai finalizar a nossa aplicação, a gente vai fazer a parte onde o nosso cliente ele se comunica com o nosso atendente, então vai ser super bacana, porque a gente vai conseguir ver ali em tempo real, realmente, a gente enviando a mensagem, o nosso atendente recebendo a mensagem e respondendo. Nossa, eu tô super empolgada de verdade pra gente produzir isso, né? Então, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente estudou no dia de hoje. Se você não entendeu, volta um pouquinho a aula, tenta ir um pouco mais devagar, porque vai ser super importante você entender esse conceito para amanhã a gente continuar a nossa aplicação. E aí, como a gente precisa passar aqui o código, deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, o código hoje é universo infinito. Bom, a gente sabe que o universo ele é infinito e da mesma forma o estudo, o conhecimento, ele também é infinito e sempre vai ter um próximo nível para a gente evoluir. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho durante o NLW, né? 5 aulas durante uma semana com conteúdos totalmente prático, intenso, conteúdos novos para realmente te ajudar aí para o próximo nível. Claro que a gente gostaria de produzir muito mais durante esses 5 dias, mas a gente acaba não conseguindo fazer tudo que a gente quer, mas a gente preza pela qualidade durante esses 5 dias. Mas tem muito mais coisa que eu gostaria de estar passando para você estar evoluindo, e como a gente não consegue passar nesses 5 dias, a gente tem o Ignite, que é um treinamento, esse sim é um treinamento pago, mas que eu posso dizer que vale muito a pena você fazer. E lá a gente vai falar, a gente vai ter ali também um bônus sobre o WebSocket, podendo explorar muito mais. Eu falo sobre a parte de arquitetura limpa, que é algo que as pessoas têm utilizado, o mercado tem utilizado muito ultimamente. A gente vê sobre parte de testes automatizados, testes de integração, banco de dados, como utilizar. Enfim, tem muita coisa que a gente faz durante o treinamento do Ignite. Então, se você quer entrar em treinamento do Ignite, já se prepara que logo mais a gente vai passar mais informações para você, certo? Deixa eu ver aqui a minha cola.
Lembrando que esse conteúdo fica disponibilizado somente até domingo, às 23h59, né? Depois das 23h59 do domingo, aí não tem mais como você acessar o conteúdo. Não adianta chorar, né? Não adianta espernear, porque infelizmente não tem como. Mas lembrando que a nossa comunidade, a gente tá ali 200% totalmente focado para te ajudar, para você concluir tudo isso que a gente tem aprendido. Então, se você precisa de alguma ajuda, é só você ir lá na comunidade do Discord, você colocar ali a sua dúvida, você falar que precisa de ajuda para alguma coisa, porque o nosso time de comunidade, né, e mais uma vez aqui o meu agradecimento pro time de comunidade, que é sensacional, o Elias, que tá dentro ali da comunidade também ajudando, e todo o time, né, a gente tá ali realmente para te ajudar a ir pro próximo nível. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá na comunidade, aproveita também para fazer o seu network, né, o que é muito importante. Bom, recados dados. Deixa o seu feedback também, eu tô olhando aqui porque tem aqui as colinhas, né? Deixa o seu feedback lá na comunidade, se você tá gostando, se não tá gostando, se quer que melhore alguma coisa. É muito importante você dar esse feedback pra gente também. E eu acho que é isso. Estuda, descansa, tenta relaxar a mente. Se você tiver com alguma dificuldade, não se preocupa, pode procurar ali a comunidade, pode me procurar também. É importante que você chegue no final desses 5 dias sabendo aquilo que você tá produzindo, tá bom? Então, bom descanso para você e eu te espero amanhã na nossa próxima e última aula. Tchau, tchau!